sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu vou falar sobre um lançamento do mês de junho. Mas antes de começar a falar sobre o livro, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre. Eu sei que vocês já estão acostumados, mas não custa relembrar. Deixa o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e seja bem-vindo quem está chegando por agora aqui no canal. Ativem o sininho de notificação para ficarem sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e com outras pessoas que você também sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui na descrição fica todos os links das nossas redes sociais para vocês nos seguirem por lá também. O livro mencionado aqui no vídeo vai ficar linkado aqui com o nosso link de associado da Amazon. Se você se interessar por comprar, pode acessar esse link. A gente ganha uma pequena comissão, mas você não paga nada a mais por isso. Também fica o nosso link geral, caso vocês queiram comprar qualquer outra coisa por lá. Nós temos um grupo no Telegram de ofertas, promoções, novidades, pré-vendas que a gente divulga por lá. Não é postado muito também para não encher vocês de notificação, mas um dia ou outro eu pego algumas ofertas que valem a pena e coloco lá. Então quem quiser acompanhar, só entrar aqui pelo link que eu aceito lá no grupo. Que junho foi um mês de ótimos lançamentos literários, a gente já sabe. E um deles é um livro que já estava no meu radar há muito tempo. E eu acabei fazendo a compra desse livro em inglês. E quando eu vi que ia chegar aqui no Brasil em junho, eu corri para fazer a leitura para trazer esse conteúdo para vocês. Eu estou falando do livro Férias de Matar, da Tessa Bailey. Essa é a minha edição em inglês, mas já lançou o livro em português. Eu vou deixar a capinha aqui deles também para você ver. A capa é igual, só muda o título, né, pro português. E esse livro foi meu segundo contato com a Tessa Bailey. O primeiro que eu li foi o Window Shopping, também que eu li em inglês, porque esse ainda não tem aqui no Brasil e eu também não sei se vai vir, apesar da editora Intrínseca tá trazendo praticamente todos os livros da Tessa Bailey pra cá. Então esse livro eu simplesmente me apaixonei pela capa, né? Eu vou dizer que foi o meu primeiro impulso para comprar esse livro foi pela capa. E eu fiquei muito feliz que eles trouxeram a capa original. Eu simplesmente amei as cores, a combinação, o casal, achei tudo lindo. E eu tenho aquela máxima de que se a capa é linda, não tem como o livro ser ruim. Eu já quebrei a cara algumas vezes com esse pensamento, mas enfim. Aqui a máxima se cumpriu e o livro foi muito bom e eu gostei bastante. Ele só não se tornou favorito por duas questões que eu não gostei muito aqui no livro, mas eu já vou explicar mais pra frente sobre isso, tá? Aqui em Férias de Matar, nós temos o casal principal, né, que vai se tornar, que é a Taylor e o Miles. A Taylor, ela é uma professora da educação infantil e o Miles é um caçador de recompensas. Aqui nós vamos ter aquela trope, né, do Grump versus Sunshine, porque a Taylor é toda feliz, toda alegre, toda aberta, procurando o ponto positivo, resolucionar as coisas, e o Miles é todo tenso, poucas palavras, não quer ficar perto das pessoas, quer concluir o seu trabalho e ir embora o mais rápido possível, não quer se envolver. Então, gostei bastante da combinação aqui dos protagonistas, tá? A história começa com a Taylor e o Jude, que é o irmão dela, chegando na casa de férias que eles alugaram em Cape Cod. O Jude passou por uma grande perda, que aí entra a questão do absurdo. A gente acha que essa grande perda foi um ex-namorado, uma ex-namorada, alguém da família, um amigo próximo. Depois, quando a gente descobre que realmente é a grande perda que o Jude sofreu aqui, não tira a razão do sofrimento, mas a Taylor trata como se fosse o fim da vida do Jude, o que aconteceu. Então ela resolveu proporcionar esse período de férias pro irmão, porque ele merece um tempo de paz, de alegria, de se divertir, de descansar. Então eles acabam nessa casa alugada em Cape Cod. Um dos motivos para essa casa ser alugada é porque tinha uma banheira e a Taylor só conseguia pensar no seu banho prêmio que ela ia ter na banheira assim que ela chegasse na casa. Então a primeira coisa que ela faz, obviamente, é ir até o banheiro e preparar o seu banho. Porém, ela é interrompida quando ela percebe que na parede desse banheiro tem 2 furinhos na parede na distância dos olhos. E aí ela já começa a surtar porque ela acha que realmente tem alguém observando. Ela chama o irmão e eles meio que acabam descobrindo que atrás dessa parede do banheiro tem um painel. Onde um espaço, né, eles conseguem tirar esse painel. E eles veem que realmente cabe uma pessoa nesse espaço, mas uma pessoa muito pequena, magra, né? Não é qualquer um que caberia nesse espaço. Ou simplesmente uma câmera, né? Também daria para colocar uma câmera com tripé para filmar
por um desses buraquinhos. E aí que as coisas começam então a dar tudo errado para a nossa protagonista. Eles descobrem esse buraco e aí depois eles resolvem meio que explorar a casa, né, pra ver, porque ela realmente ficou muito desesperada com o que aconteceu, porque ela tava vendo que a ideia de férias perfeita dela já estava começando a ir por água abaixo, né, porque ela não conseguia imaginar por que a pessoa queria espionar alguém no banheiro, principalmente numa casa alugada. Aí, nessa exploração que eles acabam fazendo pela casa, quando eles chegam na parte externa, eles acabam encontrando um corpo. Sim, tem uma pessoa morta na parte externa da casa, com um tiro no meio da testa. Eles chamam a polícia, obviamente, né, porque, né, estão numa cena de assassinato, e eles acabam descobrindo que esse corpo nada mais é do que do dono da casa. E então, começa a parte interessante da história, em que a gente vai meio que se envolver numa investigação de assassinato, enquanto a nossa querida Taylor está curtindo as férias dela em Cape Cod. A polícia acha que já tem um suspeito perfeito para esse assassinato, né? Porque afinal de contas, os inquilinos anteriores também descobriram sobre o buraco na parede e o pai de uma dessas meninas foi até lá e entrou em discussão, briga com o dono da casa. Aí a polícia acredita que ele tenha voltado e finalizado a discussão, matando o cara. Porém, a irmã do dono da casa não acredita nessa resolução. É uma resolução muito fácil. Então ela contrata o seu próprio investigador para resolucionar toda essa situação, que é o nosso Miles. O nosso Miles, ele é o cara completamente tenso. Ele dirige a sua motona lá, é aquele protagonista que a gente ama nos livros de romance. Não chega a ser um bad boy porque ele é todo certinho. Aqui o Miles, ele era, né, um detetive, um investigador da polícia, porém ele meio que acabou saindo, né, da sua profissão por conta de um caso que ele pegou que foi muito difícil e ele não conseguiu concluir o caso. Ele achou que ele deixou a desejar e que houve consequências, que ele acabou prejudicando. Então ele resolveu abrir mão da sua profissão para não prejudicar mais ninguém, porque um erro pode ser muito fatal. Então agora ele é um caçador de recompensas, onde ele pega pequenos casos para resolver e vive disso, né? Cada hora num lugar, pega a sua motinha, vai viajar, vai para um lugar diferente, resolve seus problemas e vive a sua vida. Ele também é afastado da sua família, muito por conta da própria vergonha que ele sente por ter abandonado a sua carreira de detetive. Apesar do irmão dele querer sempre trazer ele de volta para essa vida, dizer que ele é capaz, eles querem abrir uma empresa juntos, mas o Miles é muito reticente quanto a isso, né? Muito pela vergonha que ele sente com tudo o que aconteceu. Então ele meio que acaba se afastando da sua família por não atingir as expectativas que eles tinham sobre ele. Quando o Miles chega à cena, né, onde tudo aconteceu, ele acaba conhecendo a Taylor e o Jude. E a Taylor, ela está decidida a participar das investigações. Ela é uma pessoa que sempre achou que não era corajosa. Todo mundo falava assim, nossa, como os pais corajosos do jeito que são. Ela, infelizmente, é muito medrosa, não consegue sair da sua zona de conforto, e ela acreditou que assim que ela visse o corpo, ela ia desmaiar, cair dura de medo e papapá, e na verdade não acontece isso. Ela viu o corpo, ela logicamente sentiu, né, por a pessoa estar morta, porém, ela não ficou com medo, ela não desmaiou, ela não passou mal, então ela acha que isso é um indicativo de que ela deva investir nessa investigação, que é o ponto que vai mostrar pra ela o quanto que ela é corajosa. Então, obviamente, ela vai encher o saco do Miles até que ele aceite a participação dela em toda a investigação. O Miles não quer que ela se aproxime de tudo isso, pois afinal o assassino ainda está à solta e ela pode ser uma possível vítima por estar no local do assassinato, tá? Mas a Taylor não vai abrir mão disso e ela vai correr atrás de pistas, de descobrir as coisas, e não sobra nada pro Miles a não ser acompanhá-la para que ela não corra tantos riscos assim fazendo tudo isso sozinha. O livro, na verdade assim, a relação dos dois, desde o começo, desde o momento em que eles colocam os olhos um no outro, a química entre eles é explosiva. A tensão sexual entre os dois desde o começo é muito forte. Eles não conseguem meio que negar isso, e aí eles acabam tendo vários momentos assim de tensão entre eles, em que a gente acha, pô, agora vai rolar.
agora eles vão se beijar, agora finalmente eles vão ter algum contato físico. A Taylor, ela não só na parte corajosa, na questão de pesquisar, né, de investigar assassinato, mas também de descobrir o que ela realmente gosta dentro de uma relação. E ela está disposta a descobrir isso com o Miles, e ela deixa isso bem claro, ela não tem vergonha nenhuma em dizer isso pra ele. Então a gente, já desde o começo do livro, no momento em que eles se conhecem, a gente sabe que sim, vai rolar vários momentos entre eles, físicos. Então, para quem já não gosta muito de livros com cenas hots, eu já meio que falo que fiquem com o pé atrás, porque sim, tem bastante. Mas a química entre eles, desde o começo, é maravilhosa. Eles combinam desde o início, a personalidade deles, a questão de que o Miles fala que nunca vai dar certo uma relação entre eles. E a Taylor aceita, não, tudo bem, vamos viver só um caso de verão. Mas a gente sabe que realmente isso não vai ser possível, eles viverem só um caso de verão. Porque mesmo o Miles sendo tão fechado, tão reticente quanto a isso, a gente percebe da parte dele que ele já está cultivando sentimentos por ela desde o início. E a Taylor, apesar de lidar isso de uma forma muito madura e inteligente, sabendo que realmente vai ser só um caso de verão, e mesmo que ela perceba que já está cultivando sentimentos com ele, ela sabe separar as caixinhas e sabe que no final tudo isso vai acabar. Mas ela respeita muito o espaço do Miles, né, na questão de que eles não vão se envolver romanticamente. Mas a gente sabe que tudo isso é uma balela e que no final os dois obviamente vão ficar juntos, porque é a máxima desse livro, tá? O Miles, ele tem uma carga emocional muito pesada nessa história. É um dos motivos para ele também estar sempre afastando a Taylor, o medo que ele tem de perdê-la, porque ele não vai suportar se isso acontecer, principalmente por conta do erro que aconteceu na sua última investigação oficial. Então, ele fica tentando primeiro afastar ela da cena do assassinato, das investigações, para que ela não se torne um alvo, o que também não ajuda muito, porque ela acaba sim se tornando um alvo do assassino e ela acaba sofrendo 1 ou 2 atentados ali e aqui. E muito também afastando ela para ele não se envolver romanticamente. Mas, né, dá tudo errado, porque a Taylor é teimosa e ela vai querer ficar tanto perto dele quanto na investigação. Bom, o que eu tenho aqui para dizer sobre os 2 pontos que eu não gostei muito nessa história e que me fez não dar 5 estrelas e nem favorito para ele. Nós temos 2 situações aqui. A primeira, a Taylor trata o irmão como se fosse uma criança, tá? O Jude, ele é adulto, já mora em outro país, cuida da vida dele, mas aqui ela trata ele como se fosse uma criança, tentando protegê-lo de tudo, para que ele não se envolva em nada, para que ele não corra perigo. Parece que a gente tá lidando com uma criança de 10 anos aqui na história. E o Jude, ele não dá a entender que ele quer ser essa pessoa protegida, sabe? Ele é uma pessoa responsável, madura, mas a Taylor, acho que por ser, né, a irmã mais velha, quer protegê-lo de tudo. Então isso me incomodou bastante, porque parece que ela meio que infantiliza o irmão. E o segundo ponto, na verdade, foi um ponto muito específico, e aí isso aconteceu mais no começo do livro e depois não aconteceu mais, que o Miles teve algumas atitudes e algumas falas que eu achei meio problemática na questão do machismo, mas aí eu não sei dizer se foi algo do personagem, foi algo da escritora, não foi algo que foi desenvolvido, não que foi solucionado, só aconteceu, teve uma fala ali, não teve mais nada, não teve mais nenhuma atitude ao longo do livro que corroborasse com essa fala dele, então ficou meio uma ponta solta ali, foi uma coisa que não me caiu bem, eu não gostei da forma que foi colocada aqui na história, então no final esse livro pra mim, ele foi muito bom, eu achei que eu ia favoritar, mas a questão, né, realmente esses 2 pontos meio que me incomodou um pouco na história, mas foi uma leitura perfeita, um romancezinho bem gostoso de acompanhar, eu fiz bastante marcações, a leitura em inglês foi uma leitura muito fluida, muito rápida. Obviamente, a gente tem, né, na hora de ler, a gente tem algumas dúvidas quanto ao entendimento do que tá escrito, mas no contexto geral a gente consegue entender o que tá. Então, assim, foi um romance bem gostoso, vale muito a pena. Então, tá chegando por aí, eu acho que já deve tá sendo vendido.
Eu acho que já saiu da pré-venda. Tem muitas pessoas que já também receberam esse livro, então fica a dica, leiam, é muito bom, eu gostei bastante. Estou gostando de acompanhar a Tessa Bailey, eu já tenho mais um livro dela aqui, que é Aconteceu Naquele Verão. E eu tô louca pra fazer a leitura também, porque eu acho que eu vou gostar. Ela também tem outras histórias, como Secretamente Sua, Fisgados pelo Amor, Secretamente Sua e Infelizmente Sua. Então são os livros que já estão aqui no Brasil. Eu acho que também logo mais chega o Window Shopping, porque já que a Intrínseca tá lançando todos, não custa ela lançar esse também. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Deixe aqui no comentário se vocês se interessaram por esse livro, se vocês vão ler ou se vocês já leram. Não esquece de deixar o like. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.